Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus possa encher a sua vida, possa governar o seu interior, governar o seu coração. Eu estou aqui para orar por você e para compartilhar com você uma palavra tremenda em relação ao que Deus tem gerado ao meu coração. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Quando Deus gera algo no meu espírito, eu preciso compartilhar, porque eu nasci para adorá-lo. Eu nasci para bendizer o nome dele. Eu nasci para dizer para ele que tudo que há em mim exalte o nome dele. E ele é digno de ser adorado, de ser engrandecido. Então eu quero, nesse momento, orar ao Senhor, exaltando o nome dele. E eu gostaria que você orasse comigo. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, tu tens toda a autoridade, domínio, governo sobre todo este ambiente. Senhor amado, que toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Senhor, que o teu nome seja exaltado e glorificado sobre todas as coisas, que não haja nada, Senhor amado, que não exalte a tua santidade, a tua beleza e a tua majestade. Senhor, em nome de Jesus, me submeto a ti, submeto a minha mente, o meu coração ao teu governo, submeto, ó Deus querido, o meu entendimento, submeto, ó Deus querido, os meus sentimentos, a minha alma, a tua presença, e te peço, governa sobre mim, governa sobre todos, ó Deus querido, que terão acesso a esse vídeo, governa sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Aleluias. Então, meus amados, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com vocês. Eu acho que esse texto é algo que vem de encontro ao nosso coração, muito sério, dentro daquilo que Deus quer ministrar ao nosso espírito nesses dias. E é a explicação da parábola do semeador. E aí eu quero destacar uma parte desse texto que eu achei muito interessante para nós. E diz assim, mas a partir do versículo 16... do capítulo 13, mas felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aí ele explica a parábola. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca ou rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Depois você vai poder ler todo esse texto e entender melhor o que Deus quer falar com você. Mas nesse versículo que nós lemos, primeiro o Senhor, ele diz que bem-aventurado é aqueles que veem, que têm olhos e conseguem enxergar. Bem-aventurado é aqueles que têm ouvidos, que são essas pessoas que têm ouvidos porque ouvem. Porque tem gente que tem ouvido e não ouve. Tem gente que tem olhos e não vê. E eu não estou falando de forma literal, mas eu estou dizendo de uma forma figurada. Tem muitas pessoas que não estão apercebidos do que Deus está dizendo. E aí ele diz que muitos profetas, os justos, desejam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Aí ele vem com esse versículo, o versículo 19. Que se alguém ouve a mensagem do reino dos céus e não entende, vem o maligno e rouba e arranca essa semente. O que Jesus estava dizendo para os discípulos naquele dia? Nós temos muitas oportunidades, Deus tem nos dado tantas oportunidades, principalmente eu posso dizer que nesse período de pandemia, onde muitos enxergaram isso como algo muito terrível, eu também enxergo como algo muito terrível, muitas pessoas estão morrendo por causa disso, mas esse foi um período onde nós somos impelidos pelo Espírito Santo a nos aproximarmos mais de Deus, a buscarmos mais a face do Senhor, a conhecer mais a Deus, a viver a eternidade, porque Jesus diz lá em João 17 que a eternidade é que nós conheçamos o Senhor.
Então, se nós começamos a conhecê-lo, nós já estamos vivendo a eternidade aqui na terra. E ele diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e não entende, o inimigo rouba. Então, existe uma necessidade muito grande de nós entendermos o evangelho de Deus, o evangelho do reino dos céus. De nós entendermos o que Deus quer dizer nesse momento, quando o Senhor ele fala ao nosso coração. Porque quantas palavras eu sei que você também já ouviu, já recebeu, e talvez você não entendeu, e por não ter entendido você não conseguiu desfrutar. A gente desfruta somente daquilo que a gente entende. Se você entende, se a palavra do reino, ela veio de encontro ao seu coração e ela saltou, sabe, diante de você e virou uma chave dentro de você, consequentemente você começa a desfrutar daquela verdade. Já aconteceu com você de você ler um versículo bíblico que você já leu tantas vezes, mas chega um momento que você pega aquele versículo e você não sabe o que aconteceu, mas o Espírito de Deus ele traz uma revelação no seu coração a despeito daquele texto que você já leu tantas vezes e nunca viu daquela forma, e o Espírito de Deus traz clareza, o Espírito de Deus traz revelação, o Espírito de Deus abre o seu entendimento, o Espírito de Deus te mostra de uma forma muito clara aquilo que está escrito, coisa essa que antes você já tinha lido tantas vezes, já tinha ouvido pregações sobre aquele mesmo texto e não tinha conseguido desfrutar, como quando você pegou naquele dia e o Senhor, ele mexeu com você, parece que as palavras da Bíblia saltou diante de você e o Senhor te chamou sua atenção. E o Senhor te sacudiu com aquela verdade. Eu sei que já aconteceu isso com você. Já aconteceu muitas vezes comigo também. E esse foi um texto que mexeu muito comigo. Porque nós precisamos entender para desfrutar. Então tudo aquilo que talvez você não esteja entendendo da palavra de Deus, da palavra do reino de Deus, e você não consegue receber como se deve, porque talvez você não está conseguindo entender. Não deixe o inimigo roubar. Aquilo que você não entendeu, imediatamente vai para o joelho e pede o Espírito Santo da verdade. Tu que és o Espírito que que ressuscitou o próprio Cristo, ressurreto. O Senhor é responsável pela ressurreição de Jesus. O Senhor é o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus. Em nome de Jesus, não deixe o inimigo roubar a palavra do reino, mas traz revelação, porque foi para isso que o Espírito Santo, ele nos foi dado, para ser o nosso mestre, para ser o guardião da palavra nos nossos corações, para revelar o coração de Deus para nós, para nos mostrar o que Deus pensa a respeito de tantas coisas que nós vivemos, para você enxergar você como Deus enxerga. Somente o Espírito Santo é apto para te mostrar essas coisas. Então que você hoje seja assim, impelido pelo Espírito a desfrutar, mas a desfrutar com vontade de toda a palavra de Deus, como quem come do pão da vida, como quem bebe da água da vida, como quem experimenta da glória de Deus, como quem vive as verdades expressas na palavra do Senhor. Eu estava lendo hoje pela manhã um texto lá de 2 Samuel, e fala sobre os valentes de Davi. Eu sei que talvez você já deve ter lido esse texto. Fala sobre os valentes de Davi, se não me engano, no capítulo 26 ou 24, tá lá, pode ir lá e ver. E quando vai falar de Eleazar, que era um dos 3 valentes, mas os principais valentes de Davi, a Bíblia diz que Eleazar, ele encarou a guerra, e ainda que os israelitas recuaram, ele permaneceu no centro da vontade de Deus, no propósito, e ele lutou tanto, que a Bíblia diz que a espada ficou impregnada na sua mão. A espada pregou na mão de Eleazar. Eleazar significa Deus me socorreu. Então Eleazar experimentou da parte de Deus uma perseverança, uma graça, um poder de entrega tão grande, que a verdade de Deus se manifestou e impregnou, porque eu sei que Eleazar segurava uma espada, literalmente falando, mas a Bíblia diz que a espada é a palavra de Deus, e a Bíblia diz também
que o Senhor Jesus é o verbo, ele é a palavra. Então, é como se hoje a gente trazendo para nós essa verdade, é como se nós utilizássemos isso como uma oração, em oração, e em resposta de oração nós pudéssemos falar com o Pai assim: Senhor, eu quero estar tão impregnado do Senhor, que é o verbo vivo, que por mais que as pessoas que estão à minha volta recuem, eu não vou temer e eu vou continuar perseverante no centro da tua vontade, no lugar onde o Senhor me chamou para estar. Porque Deus está te chamando para isso. Deus está te chamando para ser um valente, para ser um guerreiro de Deus. Deus está te chamando para ser alguém que corresponda com o reino, que corresponda com os céus. Para corresponder com os céus, você precisa entender a palavra do reino. Você precisa entender o que o Espírito diz à igreja nesse tempo. Você precisa se impregnar dessa verdade, em que o Espírito de Deus, ele começa a gerar em você tudo aquilo que te falta e o que está sobrando aí em você, que o Espírito Santo possa arrancar e jogar por terra. Eu creio que nós estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas. Você pode falar assim, mas como assim? Nós estamos em meio a uma pandemia que a gente não sabe nem quando é que vai acabar. Eu creio num cuidado extraordinário de Deus. Eu creio que Deus tem domínio sobre tudo, sobre essa pandemia também. Basta uma palavra do Senhor e todas as coisas podem se transformar, mudar da noite para o dia, da água para o vinho. Eu confio no poder que há no nome de Jesus. E eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza, ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, seja curado aí onde você está, seja liberto onde você está, receba a unção de ousadia, receba essa unção de graça para entender, olhos espirituais abertos, para que seja desacortinado diante dos teus olhos um evangelho genuíno, um evangelho de paz, um evangelho de graça, um evangelho de poder, um evangelho que você olhe e que você receba e que ninguém te tome, que ninguém tome a sua coroa, que você se guarde para o Senhor íntegro, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e que essa noiva linda que é você, que sou eu, nós possamos ser encontrados pelo Senhor, em nome de Jesus, vestidos com linho fino. E o linho fino em Apocalipse diz que são os atos de justiça dos santos. No capítulo 19 diz isso. Então, que você tenha atos de justiça, que as suas vestes sejam resplandecentes, ainda que você escorregue, ainda que você erre, em nome de Jesus, o Senhor te liberta e o Senhor te restaura e o Senhor te tira desse lugar onde você está e te transporta para o reino de luz, que é o seu lugar. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração, que você entenda, e aquilo que você não entender, não deixe o inimigo roubar. Pede o Espírito Santo para trazer revelação e clareza, porque o Espírito da verdade, ele está liberado para abrir os nossos olhos e nos dar entendimento de tudo que precisamos. É isso que eu queria deixar imprimido no seu coração. Queria trazer isso ao seu espírito, que você não pode deixar que nada roube de você a palavra da verdade, a palavra do reino. O inimigo não terá poder de tomar nada de você, de roubar nada de você. E você não vai permitir mais que nenhuma semente semeada pelo Espírito Santo caia no meio do caminho da sua história. Que toda semente caia em terra boa, seu coração seja uma terra boa. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Então eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus, debaixo dessa unção, debaixo da unção posso ordenar enfermidades, tem que sair. Todo problema, toda angústia, o Senhor vai destruir. Porque debaixo da unção nós somos mais fortes, somos capacitados por Ti. Então, liberando essa unção, eu quero decretar um novo tempo, Senhor. Olhos espirituais abertos, entendimento totalmente desobstruído, clareza de mente, clareza de entendimento. E que as palavras do Senhor, elas saltem daqui da Bíblia, Senhor. E elas comecem a fazer sentido para nós, para a mudança da nossa história, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti, perdoe os seus pecados. Que em nome de Jesus, o Senhor seja contigo em todo o tempo.
Eu libero a sua vida para conquistar, para ser mais que vencedor em Cristo Jesus e para entender a sua identidade, aquela que o Senhor te deu e que o Senhor sabe que você tem. Então você também precisa saber que você tem. Que o Senhor te abençoe.